vou aqui fazer algumas considerações para vocês, que eu acho que vai ser de grande valia. Aquilo eu deixei, porque eu tinha comentado, tem uma aula nossa aí no nosso grupo, no nosso canal, aliás, que explicou um pouco mais sobre os mapas mentais e eu pedi para vocês fazerem, né? E aí agora vou fazer aqui alguns comentários para vocês sobre não vou citar cada um, às vezes eu posso até colocar aqui, mas sem o nome para vocês poderem ver, tá? Mas às vezes vou mostrar aqui principalmente algumas atividades. Primeiramente está indo bacana, é bem o que eu pedi mesmo, tá? Recebi aqui os dos planos, lembrando aqui para quem ficou com dúvida, eu estou aguardando que vocês me enviem 2 mapas mentais. O mapa mental referente a que estava até errado, pedi para vocês corrigirem, que é o Política Nacional de Meio Ambiente, tá? E também a Política Nacional de Saneamento Básico. Aí eu vou agora fazer uma explicação para vocês, baseada até nos mapas. Tá bacana os mapas que vocês enviaram, tá? Eu consegui entender. Mais uma vez eu faço aí uma ressalva a quem está me enviando às vezes os mapas mentais por imagem, tá? Por uma imagem JPG e tudo mais. Até para vocês aprenderem e terem isso aí como uma ferramenta para vocês utilizarem futuramente. Depois eu vou colocar novamente lá no grupo, mas vocês utilizarem uma ferramenta que já transforma a imagem que você está tirando em PDF, tá? Que é o Adobe Scan, tá? Depois eu vou colocar para vocês o linkzinho lá no grupo e explico melhor sobre como fazer. Mas é bem simplesinho, você vai tirar, ele já faz o PDF, já tem o botãozinho para você compartilhar, você já pode mandar direto para mim por e-mail, tá? Eu digo isso porque às vezes algumas imagens ficam difíceis mesmo no computador de eu ver. E explicando um pouco mais sobre essa questão do mapa, que surgiram várias dúvidas que eu recebi por e-mail, e aí vou fazer uma ressalva aí para vocês em relação àquilo que eu gostaria de que vocês fizessem dessa maneira. O primeiro mapa mental, que é sobre a PNMA, a Política Nacional de Meio Ambiente, foi mais como um treino para vocês, né? Então foi uma questão para vocês treinarem como fazer. Ou seja, vocês poderiam pegar os incisos, que eram o artigo 2º, eram 10 incisos. Então lá ele já estava meio que assim, já estava listado, né? Então você pegava aqueles 10 incisos e poderia fazê-lo, né? Então você pegaria alguma coisa parecida, quer ver? Eu até tinha feito um aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês verem outro arquivo que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui para vocês. Mas basicamente aqui eu vou fazer livre aqui, mas basicamente a gente falou sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e aí você fazia aqui o mapa mental, aqui está bem só para vocês verem mesmo, né? E aí o que você podia fazer? Era só para você treinar. Então você estava fazendo aqui, né, o inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se vocês pegarem lá, vocês vão ver que cada um dos incisos, ele é uma explicação, fala-se sobre aquilo que a política é um princípio da política, é como nós, como profissionais, né, estamos nos adequando e nos entrando no perfil desses princípios e como colocamos ele em prática. Aí coloquei o link lá para vocês, que é a Lei 6938. Lá, o artigo 2º, então, tem esses 10 incisos que vão falar sobre várias questões, como por exemplo, se a gente buscar aqui no inciso, é o seguinte, na Lei 6938, vocês vão ver ela e vão ver que, por exemplo, você vai colocar aí e vai ver algumas questões dela que são, ó. Então vocês vão ver aí, ó, tá aqui a 6938, artigo 2º, ó. Então aqui tá 10 incisos. Qual que é a ideia? Não precisa copiar ele. Na verdade, o mapa mental não é para isso, tá? A ideia dele é que, por exemplo, se você for fazer a leitura de cada um desses incisos, fala sobre a ação governamental de manutenção de equilíbrio ecológico e tal, que considera o meio ambiente como um patrimônio público, assegurado e protegido e tem o seu uso coletivo. O artigo 2º, o inciso 2º, racionalização do uso do solo. Terceiro, solo, subsolo, água e ar. Até aí é até interessante que
falando um pouco de cada um deles. O que eu gostaria que vocês fizessem? Como eu acabei de dizer, não necessariamente um mapa mental você precisa pegar todos os incisos e copiá-lo ou fazer alguma coisa assim. Na verdade, se você quiser, eu pus esse do Política Nacional de Meio Ambiente, foi até uma aula que a gente teve presencial, ela não foi aqui. Tanto que o PNMA não tem nos nossos vídeos do canal. Se finalmente alguém ainda tiver muita dúvida, eu até deixo gravado um vídeo sobre ela. Mas basicamente é para você treinar mesmo. Que é você fazer o quê? Você pegar essa política nacional, esses incisos, por exemplo, que são eles, é o que a gente tem até no nosso material de aula. Fazer a leitura dele, e aí fazendo a leitura dele, você se inserir nesse processo. Por exemplo, como você, como atuante, como profissional de saúde, vai ter uma ação governamental de equilíbrio ecológico e tudo mais e tal, onde que você trabalha nesse sentido? Na parte de resíduo, na parte de uso coletivo, não só como um profissional, mas também como cidadão, né, em relação à coleta seletiva de lixo e um monte de outras coisas. Só que aí o que você vai fazer? Você vai, a minha sugestão, eu quero até que vocês, em primeira mão, leiam aquele material anexo que eu enviei para vocês, aquele Poder dos Mapas Mentais, tem um PDF lá para vocês, deem uma lida nele, para vocês até se pontuarem melhor. Tem alguns vídeos lá também que explicam bem como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode aplicar esse mapa mental. Então você vai, na minha opinião, na minha sugestão, o que vocês fazem? Vocês pegam palavras-chave. Vocês já devem ter percebido que até presencial, quando a gente está tendo aula lá em sala de aula, raras são as vezes em que eu escrevo alguma coisa assim. Eu ponho tópicos, que é o quê? Palavra-chave. E aí na maioria das vezes eu pego o material, é como se fosse uma criação de um mapa mental ali naquele momento. Eu pego aquele material, vou lendo ele, vou pegando as palavras-chave e colocando lá para você. Aquela estrutura de tópicos nada mais é do que um mapa mental. Só que o mapa mental, na realidade, quando você cria ele, você sistematiza, liga uma coisa na outra e tal. Mas basicamente você buscando esse material, você buscando essas palavras-chave, você cria esse mapa. Então, por exemplo, quem está fazendo aí e já me entregou e tal, e ficou ótimo, os que vocês já me enviaram dos mapas, pegaram esses 10 incisos e criaram 10 itens, sem problema, beleza. Agora, se você quisesse ler os 10 itens e criar um modelo seu e fazer em 4, 5, 6, não sei, ou 20, 50, não tem problema. Você pode fazer de acordo com o que você está entendendo, tá? Então essa é a ideia que eu gostaria que vocês montassem. Aqueles que já me mandaram, eu vou depois devolver os e-mails explicando um a um, tá? Sobre como é essa questão, tá? Mas aí vocês vão ver, por exemplo, ó, na questão 1, então, ó, fala-se sobre assegurar o patrimônio e tal, e uso coletivo, que o ambiente é coletivo, a gente está com o ambiente aí, é todo nosso. Racionalização do uso ambiental. Até eu assisti ontem, não sei quem está aí, principalmente de isolamento, está no Netflix aí, eu recomendo, mas com uma visão crítica, tá? É um filme até de certa forma pesado. Não sei se vocês já viram aí, está no Netflix, chama O Poço. É uma história que fala basicamente, sem spoiler nem nada, mas é um local, como se fosse uma prisão, em que cada andar ficam 2 pessoas, e tem vários andares, de cima até embaixo. E lá de cima, lá do primeiro andar, começa a descer, tem um banquete, uma comida, tem doces e tal, comida, um banquete mesmo, assim, só que vem lá do zero. E ele vai descendo, até lá embaixo. Quem vai ficando até lá embaixo, à medida que essa mesa desce, as pessoas têm que ir comendo. Então, ou seja, quem está aqui em cima, se a pessoa comer tudo que tem direito, etc. e tal, quem vai ficando aqui embaixo não tem o que comer. E aí fala bastante sobre a ideia de racionalização. Enfim, depois é bom de vocês assistirem, depois vocês me contam e a gente pode entrar sobre esse viés, que é o inciso segundo, racionalização, tá? Que é o que a gente vem vendo por aí. Por exemplo, o que vai às vezes acontecendo? A gente está vendo isso muito acontecer, né? As pessoas, quando precisam racionalizar alguma coisa, fazem o contrário. Quando você, por exemplo, se na sua cidade ou algum lugar as pessoas disserem que nós vamos ter que racionalizar a água, porque nós não vamos ter mais como oferecer água para todo mundo, o que imediatamente você faz? Teoricamente você deveria racionalizar, porque como vai racionar a água, você usar ela racionalmente faz com que todo mundo possa ter. Mas o que nós fazemos? Vai lá e estoca a água. Numa iminência de ter que nem teve, mas numa iminência de ter um desabastecimento, o que o pessoal fez? Correu para o supermercado para estocar a comida. Então não faz sentido.
Então, você pode colocar isso como processo de palavra-chave. Nós temos no terceiro planejamento e de recursos ambientais, enfim, aí vocês vão vendo, recebi vários de vocês aí, alguns mapas mentais, que exatamente colocou essa questão, tá? Por exemplo, aí, uma ideia, igual tem aqui, vou mostrar mais alguns aqui para vocês, como uma possibilidade, até estou recebendo aqui alguns outros mapas em cima da hora para variar, mas tá bom, estou recebendo pelo menos os mapas de vocês. E alguns aqui até estão me enviando pelos aplicativos, tá? Eu vou até depois mandar para vocês alguns links, já até mandei, vou mandar de novo para vocês, os links que alguns de vocês estão usando para poder fazer os mapas mentais. Então aí você pode criar dessa maneira. Então você vai criar esse mapa dessa forma, que é o que eu estou recebendo de vocês por e-mail. Então estou vendo aqui, Sandra, eu tentei fazer... Não tem problema, pessoal, aqui é uma evolução. Tá? É uma sugestão que eu estou dando para vocês, principalmente também para outras matérias. Porque o que acaba acontecendo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai lendo alguma coisa sem anotar ou sem criar pelo menos um método de que você possa estar ali circulando palavra-chave, não sei, dificulta muito na hora que você vai voltar para entender o que você escreveu. Foi o que eu até comentei na aula que eu deixei para vocês, agora falando com vocês mais uma vez. Sempre tome esse hábito, não sei se vocês já viram, a maioria das vezes quando você vai num evento, por exemplo, num congresso, etc., o que o pessoal sempre dá para você? Dá um caderninho, dá uma canetinha personalizada e tal. Para quê? Para que à medida que você está vendo o que o palestrante está falando e tudo mais, você está anotando. Eu mesmo estava fazendo uma limpeza aqui em casa e achei um caderno, uma coisinha que eu ganhei num congresso que eu fui, em que eu anotei. À medida que os palestrantes iam falando, eu ia anotando essas palavras-chave, né? E depois, até por costume, eu mesmo ia criando alguns mapas mentais num congresso de sustentabilidade que eu fui. Eu peguei, deve ter uns 5, 6 anos atrás, eu peguei agora o caderninho para ver e tudo mais, e tudo que eu anotei eu lembrava. Porque eu criei aquilo como um mapa, aquilo ficou gravado na memória. Então essa ideia que eu gostaria que vocês tivessem com o mapa mental, é que você pegasse um determinado assunto, lê ele primeiro, lê aquele nosso material que está lá no portal, que é sobre mapas mentais. Depois você vai pegar a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938, os 10 incisos. Como não tem a aula online, se for preciso no final das contas, eu ponho uma aula sobre ela, não tem problema não. Mas é pegar esses 10 incisos e treinar, e criar, né, aquilo que você entendeu e como é que você está pertencido a esse processo. Porque todas as vezes que a gente pergunta, até em prova depois e tal, mais pra frente quando a gente voltar aí ao presencial e marcar essas provas e tudo, tudo que eu cobro de vocês não é nada de decorar, é onde que você está inserido, como é que você vê isso e tal. Então o mapa mental te ajuda. No segundo mapa que eu estou recebendo de vocês, porque até então eu pedi 2, o da PNMA, da 6938 e agora da 11445, que é a de Política Nacional de Saneamento Básico, que já tem a aula. Então você vai lendo, e naquela lá, por exemplo, vejam que eu não te pedi para você fazer sobre nada, sobre nenhum inciso nem nada. Você vai pegar a aula, tá? Junto com o nosso material de aula que também está no portal. Com a aula, eu recebi aqui, inclusive, sinceramente, eu coloquei o PNMA para vocês treinarem, mas fiquei muito satisfeito com o recebimento das 11445. Por quê? O que vocês fizeram? Exatamente o que eu acho que é o ideal. Vocês pegaram provavelmente a aula, foram anotando as palavras-chave, foram anotando aquilo que viram de mais importante e conectaram isso, né? Então conectaram esse conhecimento. E isso depois, quando você pega esse mapa outra vez para ver como você desenhou, seja no programa, tá? Não tem problema se você ainda não aprendeu a mexer no programa, eu vou colocar alguns videozinhos aí para vocês ensinando a mexer no MindMeister, no Google, etc., que são programinhas que você pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Mas quem tiver... Tem gente que também prefere escrever, fazer, montar, desenhar, pode fazer também, desde que depois tire já em PDF, que é o documento para nós aqui no e-mail. Então, só que assim, a coisa mais importante é que você não é criar problema, é criar solução. Então, se você não dominou muito a forma de fazer com o programinha, faz à mão,
faz no PowerPoint, alguns de vocês me mandaram no PowerPoint também, fica a critério, tá, gente? Vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, desde que vocês entendam o porquê da ferramenta, que é exatamente o que eu sugiro. Eu recebi inclusive alguns feedbacks de vocês, achei muito interessante, que estão usando em outras disciplinas, em outros professores. Porque nesse momento agora online, eu particularmente sugiro muito vocês fazerem isso. Porque vocês vão assistindo aqui e tudo mais e tal, e a gente precisa ter muita disciplina. A gente foi colocado nessa sistemática de fazer as coisas online, meio que assim, da noite para o dia. Foi o que a gente precisou estar nesse isolamento, então nós não tivemos aquela fase em que tivemos como treinar. Então a gente teve que correr, colocamos vídeos para vocês e tal. Então nesse momento a minha sugestão é essa, é você pegar também tudo isso que a gente está falando aqui. Essa aula de hoje, por exemplo, não tem necessidade de fazer mapa mental, porque eu já estou falando sobre mapa mental. Então você não vai fazer um mapa mental de um mapa mental. Então aqui é uma aula mesmo para a gente poder entender, corrigir aí o que vocês me enviaram, tá? Então eu vou mandar particularmente para cada um de vocês por e-mail que me enviaram, onde estão algumas questões básicas, só para você não se confundir. Por exemplo, alguns de vocês mandaram, até vou colocar aqui para vocês, não vou pôr o nome de quem me mandou, mas ficou um mapa mental muito bom. Deixa eu pegar aqui para vocês. Até para vocês entenderem como você lendo você visualizando aquilo que está ali naquele mapa mental, você consegue exatamente entender tudo aquilo que você quis dizer nesse mapa. Eu recebi um aqui agora, mas está em imagem, então aqueles que me mandaram via imagem, corrige para mim e manda para mim em PDF, depois você vai lá e usa o programinha que eu falei para vocês, tá? Então aqui, vamos pegar aqui, deixa eu encontrar um mapa mental bacana aqui. Todos estão ficando muito bons, mas eu encontrei um que ficou bem sucinto e ficou assim, bem interessante dentro daquilo que é o que eu propus para vocês. Tá, tem esse aqui, ó, eu recebi de um de vocês utilizando o MindMeister, vou mostrar aqui para vocês agora. Olha só, como dá para você pegar, e essa é a principal ideia do mapa mental, ó. Me enviou aqui, então veja só, vamos pegar ele aqui. Então, ó, veja, colocou aqui a legislação ambiental, aqui colocou como um todo, tá? Agora que eu estou vendo aqui, mandou como um todo, mas não tem problema. Mandou aqui, ó, que a legislação ambiental, a Política Nacional de Saneamento Básico, foi criada com o intuito de chegar ao saneamento básico, beleza? A educação ambiental pela coletividade, o tratamento de esgoto, 46% só é tratado. Temos ainda o despreparo profissional em conhecimento e formação, proteção ambiental, o saneamento básico visa a proteção ambiental, e as tecnologias de tratamento, como a redução de DQO e DBO, depois você pode corrigir aqui, eu vou avisar, que é DBO, tá? Então assim, você vai pegar um mapa, tá vendo? É uma coisa simples, sei que a gente está começando a mexer neles ainda, então qual que é a minha sugestão, a minha ideia? É que a gente comece a criar isso. Porque qual que é o que eu gostaria que você chegue ao final do teu mapa? Por exemplo, fez o mapa, criou-se lá, por exemplo, Política Nacional de Meio Ambiente com os incisos, beleza? Ou a Política Nacional de Saneamento Básico. Criou ela lá, baseado nas aulas que a gente teve aqui, ok. Criou lá, puxou ali algumas questões em que você encontrou como uma palavra-chave, etc. Você vai montar lá e depois com esse mapa pronto, se eu pedir para você desenvolver um texto usando o teu mapa mental, explicando o seu mapa mental, você dá conta? Ou você está colocando ali, por exemplo, algumas pessoas eu já até mandei um e-mail retornando pedindo para refazer o mapa porque simplesmente copiaram os incisos, por exemplo. Não é o interesse do mapa mental. Esse é o seu entendimento? Você não decorou o inciso. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar a legislação ou o assunto, ou se você está vendo lá, por exemplo, eu até comentei já algumas vezes com vocês em sala de aula, qualquer assunto. Você vai colocar ali, aquele assunto é o tema central de qualquer disciplina. O que foram as questões que foram abordadas, por tópicos, etc. E depois com isso daí, você consegue pegar esse mapa mental e colocar lá e criar um texto sobre ele, ou se ele fosse um slide, você consegue usar só aquele slide para explicar tudo aquilo, entendeu? Então isso é a minha sugestão que vocês façam, que vocês peguem o material, vocês podem fazer uma outra coisa, deem uma olhadinha aqui também, não sei se vocês já viram essa ferramenta que o próprio PDF faz, ó. Um exemplo é esse daqui, ó. Se você pegar
né? Vou reabrir esse aqui. Inclusive esse material aqui vai chegar para vocês, tá? Peraí que eu vou espelhar ele aí para vocês. Esse materialzinho aí, depois vocês vão poder encontrar ele no portal, tá? Então esse material eu vou colocar para vocês. Por enquanto tá todo mundo ouvindo aí, beleza? Tranquilo? Vou tirar o mudo de todos aqui por enquanto, para eu poder ouvi-los, tá? Então para vocês verem uma ferramenta aqui, acompanhem aqui comigo. Que nós temos esse material, inclusive eu vou disponibilizar para vocês no grupo e no portal, tá? Esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Esse material aí sobre os agendamentos, tá? Das nossas aulas aí, vocês estão sabendo que a gente vai aí até 30 de abril, pelo menos por enquanto, pode ser que seja antes, não sei, mas tudo depende das questões de autoridade, tá? São questões aí que a gente aguarda e a gente tem que respeitar o processo das autoridades federais, municipais, estaduais, tá? Muita gente às vezes achando que é a faculdade, mas não é, nós também gostaríamos de estar dando aula, mas na aula presencial, né? Mas aqui a gente está aqui por conta de vocês, no horário de aula e tudo mais. Mas vamos lá, para que serve essa ferramentinha? Lembra que então eu acabei de falar para vocês que vocês podem pegar o material de aula ou qualquer outra coisa que você está vendo, anotando, sei lá, você pode criar isso aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, aqui é a ferramenta que é o Reader, né, da Adobe para ler PDF. Tem essa canetinha aqui, por exemplo, ó, que eu utilizo ela bastante. À medida que você está lendo um material de aula, sei lá, se você clicar nela, por exemplo, aqui eu estou comentando lá sobre as nossas aulas, igual hoje aqui, estamos falando dos mapas mentais. Então a aula de hoje é o que? Mapa mental. Então toda vez que você passa essa canetinha nele, ele grifa ela, tá? Então, o que é o mapa mental? É explicar sobre como funciona e tal. E a gente alinhar o cronograma, né? Falamos sobre isso agora. Ó. Depois, na aula da semana que vem, vamos falar sobre o quê? Sobre princípios orientadores, certo? Que faz o quê? É a ideia do suporte para a educação ambiental. E depois vamos falar, e visando o quê? Participação. Então tá aqui, participação. Tá? Então você pode colocar aqui, então participação. Depois vamos ver lá e tal, diferentes formas. Então você vai ter o quê? Formas de participação. Tá? Como é que você pode envolver quem? A sociedade. Então, se você criando isso aqui, concorda que depois você puxando e vendo tudo isso aqui que está grifado, seria igual o pessoal pega livro, por exemplo, passa o marca-texto e tudo mais. Concorda que cada uma dessas palavras-chave aqui, elas vão virar o quê? Um mapa mental. Você vai pôr lá, por exemplo, sobre o que você está falando. Grifou isso, grifou aquilo. Criou lá essas imagens, criou lá esses textos. Pode ser texto, eu não recomendo texto, porque senão fica difícil de você ler depois. Recomendo palavra-chave. Só que você não... Oi? Sim, não, a ideia, Manela, é exatamente isso. A dúvida dela aqui, trazendo para o nosso vídeo aqui do YouTube, porque depois a gente deixa gravado, é que você coloque aí o seu entendimento, e de fato é isso. Você vai pegar e vai dizer o quê? Você vai ler, por exemplo, vai pegar um exemplo, fizeram como treinamento, tá? Essa ideia da PNMA, a primeira lá, 6938, os 10 incisos, é só que você entendeu e tal, só para... que eu recortei aquele pedaço para você fazer um mapa mental. Para de saneamento, que é o que eu quero que vocês deslanchem, vocês estão liberados para fazer o quê? Quem é o centro do mapa mental? Política Nacional de Saneamento Básico. Beleza. Você vai lendo, vai estudando, porque não adianta você ir lá e pegar a lei e falar, como é que você vai fazer isso? Você vai assistir, você vai ler o material de aula, você vai assistir a aula que está gravada de Política Nacional de Saneamento, o que eu falei para vocês nas questões de a nossa importância como profissional de saúde e tal. O que você vai encontrando de importante? Cada um de vocês vai achar uma coisa mais importante ou menos importante que a outra, normal. E um de vocês vão grafar lá alguma questão que você acha que é mais importante. Então, as palavras vão ser tudo diferente, os mapas vão ser completamente diferentes, mas vai ser diferente porque você entende, cada um de vocês entende do seu jeito. Então, naquele momento, e aí se tiver alguma dúvida, vai mandar um e-mail para mim, vai perguntar no grupo, do jeito que vocês preferirem. E aí eu quero exatamente isso. O tema central é esse, é política de saneamento. Depois na outra aula a gente vai falar sobre suporte de educação. Beleza, o que eu tenho com isso? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vai puxando, e vai mostrando, e vai criando esse mapa. E depois no final você é capaz de bater o olho naquele mapa
e conseguir escrever um texto e conseguir entender o que você está querendo dizer. E mais uma vez, usem isso sempre, porque eu sei que é uma ferramenta nova para nós aqui, que é a ideia de estar online. Então, o que é interessante de você fazer? Grafar tudo isso, deixar isso guardado, porque depois, quando a gente voltar na presencial, vai facilitar muito a gente poder trazer de volta esses mapas. Porque aí eu simplesmente posso pôr ele lá no quadro para nós e a gente, vocês vão, escutem o que eu estou falando. Vocês podem, vão evoluir bem essa questão de mapa e tudo mais. Vocês vão ver que quando isso acontecer, quando a gente voltar para a sala e eu colocar lá para vocês, por exemplo, esse mapa, eu colocar lá ele, eu mesmo desenhar um mapa mais ou menos de acordo com o que vocês enviaram para mim, vocês vão ver como você vai lembrar disso. Se eu deixar vocês pura e simplesmente para a gente faz uma aula aqui, vocês ficam aqui e tal, a gente conversa aqui, eu dou essa aula para vocês conversando, eventualmente você anota uma coisa aqui, outra ali e tal, não tem aquele tópico que eu estou lá anotando igual em sala de aula, quando eu voltasse para cá, muito provavelmente você não lembraria de muita coisa. Com o mapa você lembra. Eu garanto para vocês que vocês lembram. Então, vamos evoluir muito em cima desses mapas. Quem ainda não me mandou, manda para mim do Política Nacional de Meio Ambiente com os 10 incisos, artigo 2º, tá? Para você treinar como é que é essa questão dos incisos. E aí treinou isso daí, pula para a Política Nacional de Saneamento Básico e manda para mim do jeito que vocês quiserem. O que você entendeu dela? Onde você está inserido como profissional? Vai puxar, e você pode puxar um, que pode puxar mais 2, mais 3. Tá livre. Eu quero que vocês mandem, porque a partir que vocês me mandarem, aí sim eu vou conseguir ajudá-los a evoluir cada vez mais. Ok?